Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos iniciando mais uma aula de escola dominical, que temos como nosso propósito a introdução dos livros da Santa Escritura, livro por livro, e hoje nós estamos estudando os profetas. Chegamos nos profetas menores e hoje nós iremos estudar o livro do profeta Oséias. Então hoje nós iniciaremos o livro dos profetas menores, iniciando com o profeta Oséias. Então nós vamos hoje trabalhar, como na nossa proposta que eu tenho colocado para os irmãos e as irmãs, que não é um comentário, mas é um panorama, uma introdução de cada livro da Bíblia, extraindo ali alguns ensinamentos para a nossa vida, pontuando algumas coisas importantes do livro. Não tem como a gente trabalhar o livro, claro, versículo por versículo, essa também não é a proposta, porque a proposta é que os irmãos e as irmãs leiam o livro que nós estamos aqui estudando. Claro, você pode consultar depois os estudos, o estudo está em PDF também, você pode ir acompanhando. O ideal é que, se os irmãos e as irmãs puderem, acompanhem o estudo também junto com o estudo em PDF, porque eu sigo esse roteiro de estudo, Então, é interessante que os irmãos e as irmãs acompanhem esse estudo em PDF. Então, hoje nós vamos trabalhar o profeta Oséias. O nome Oséias, que é o título do livro, que é do autor Oséias. Este nome Oséias significa salvação ou livramento. Então, o nome do autor do livro, do profeta, é Oséias, que significa salvação ou livramento. É a mesma raiz do nome Josué. O nome Josué significa Deus é a salvação, Yahvé é a salvação. A palavra Oséias, o nome Oséias, é salvação ou livramento. Então, os dois nomes, Oséias e Josué, eles têm a mesma conotação, o mesmo sentido. Esse profeta, ele profetizou para o reino do norte. Então, ele não profetizou para Jerusalém, nem para o povo de Judá. Ele profetizou para o reino do norte, cuja capital é Samaria. Então, esse profeta, ele é um profeta que profetizou em terras do norte. Quando nós falamos norte, nós estamos falando do reino do norte, que a capital é Samaria, que foi a primeira a ser levada cativa, a ser vencida, a ser destruída pelo reino assírio. Então, esse profeta, ele profetizou no reino do norte, que é a mesma coisa de dizer que ele profetizou para as 10 tribos do reino do norte, as 10 tribos, porque houve a separação, os irmãos e as irmãs, nós já passamos por esse estudo, houve a separação das tribos, então ficou 2 tribos e ficaram 10 tribos. Então, o profeta Oséias, ele profetizou, usado por Deus como porta-voz de Deus para o povo do norte. Ele é, como eu já pontuei, por que nós chamamos os profetas maiores e menores? Maiores porque eles escreveram maior quantidade, e o profeta menor, ele profetizou em menor quantidade. Alguns acham interessante que a quantidade de capítulos dos livros dos profetas menores, na verdade, dá um só livro dos profetas maiores. Por exemplo, da Jeremias, Ezequiel. Então, o montante deles todos, na verdade, dá um tamanho de um livro
de Jeremias, como Isaías, nessa quantidade. E o livro dos 12, na verdade, era um livro só, né, em algumas questões. Mas nós iremos trabalhar os profetas menores e Oséias é um. Então, Oséias é um profeta do norte, e o seu ministério, o ministério do profeta Oséias, foi muito longo. Talvez seja o profeta que profetizou em maior tempo, né? De um período de tempo muito extenso, chegando a profetizar durante 60 anos. Então, Oséias profetizou para o povo do norte 60 anos. E foi os últimos 60 anos do Reino do Norte. Por quê? Ele profetizou até que a profecia aconteceu e o povo foi levado cativo para a Síria e foi trazido um novo povo que habitou em Samaria. Daí deu a origem ao povo samaritano. Então, esse profeta profetizou até a queda do Reino do Norte, até a queda de Samaria. Então ele foi usado por Deus como um atalaia, como um profeta, como um porta-voz de Deus, tentando fazer com que o povo se convertesse e a queda não acontecesse, a destruição não acontecesse. E isso é o papel do profeta. O profeta, ele é usado por Deus, ou a profetiza, para anunciar a destruição e anunciar os caminhos da conversão, alertar o povo dos caminhos errados, para que o povo entre no caminho do Senhor e seja abençoado. Então, o profeta profetiza, ele é usado por Deus para alertar o povo, para direcionar o povo para dentro da vontade do Senhor, para que as coisas ruins não aconteçam. Então, esse é o papel do profeta da profetisa. O papel de Oséias foi alertar o povo, foi direcionar o povo para dentro da vontade do Senhor. Ele profetizou, ele era contemporâneo do profeta Amós, do profeta Isaías e do profeta Miqueias. Os quatro profetizaram no mesmo tempo, na mesma época. Na verdade, o primeiro profeta dos profetas menores não é Oséias, é Amós. Esse livro, Oséias, aparece como o primeiro dos 12 profetas menores por uma questão de hermenêutica, uma questão de organização, né? Mas o primeiro profeta que apareceu, o primeiro profeta a escrever foi Amós. Então, a Bíblia não está na ordem cronológica, não. Ela está na ordem teológica. A Bíblia não é organizada na ordem cronológica, né? Principalmente os profetas. Eles são organizados principalmente na parte teológica da mensagem do profeta. Na Bíblia aparece o nome Oséias, vários personagens com o nome Oséias. Então achei interessante pontuar isso. A primeira coisa é que Josué, antes de ser chamado Josué na Bíblia, o nome dele é Oséias. Em Números 13, versículo 16, está escrito assim, ó: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, o nome de Josué era Oséias, antes de ser chamado Josué. Quem chamou, a primeira vez, quem nomeou o Oséias de Josué foi Moisés. E aparece também na Bíblia, registrado também, um homem chamado Oséias, que era do tempo do reinado de Davi, que era, né, uma das pessoas que aí em 1 Crônica 27 e 20 fala assim, ó: sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Petaias. Então, esse Oséias era um líder no tempo do reinado de Davi. Então aparece um outro Oséias lá no reinado de Davi, que era um dos líderes lá que estava cuidando de uma das tribos
que era a tribo de Efraim. Oséias também foi o nome do último rei, né, do reino do norte, também era Oséias. Então, provavelmente o profeta Oséias profetizou também para Oséias. Então, o profeta Oséias, ele profetizou para o rei Oséias, né? Então, foi o último rei de Israel, o nome dele também era Oséias. E, por fim, o profeta Oséias, que aparece no versículo 1, né, capítulo 1, versículo 1 do livro de Oséias, a seguinte expressão: a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O cenário do livro de Oséias é um cenário que ele profetizou no tempo que o pessoal estava vivendo um tempo muito bom. Alguns chamam essa época que Oséias profetizou de época de ouro do reino do norte, época de ouro. E tem um versículo que prova isso, que está em 2 Reis 14, versículo 25, fala assim, ó: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor. Então, em 2 Reis, aparece registrado que restabeleceu os limites de Israel. Quer dizer, Israel conquistou as terras, voltou aos limites da terra. Então, foi um tempo de muita prosperidade. Em 2 Reis 14, 27, fala assim: ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Então, Oséias profetizou no tempo do rei Jeroboão II. Tem o Jeroboão I e tem o Jeroboão II. E o Jeroboão II, ele foi um homem que estabeleceu os limites das terras de Israel, usado por Deus. Fala que foi por intermédio de Jeroboão. Então foi Deus que usou Jeroboão. Então o povo estava vivendo uma prosperidade muito boa. As terras estavam tudo tranquilo, estava, né, o pessoal na fartura. Então esse é o cenário que Oséias profetizou para o povo do reino do norte, o povo de Israel. Tem o povo de Israel e o povo de Judá. O povo de Judá, capital é Jerusalém. O povo de Israel, capital é Samaria. Que o profeta Oséias foi usado por Deus para profetizar para o reino do norte. Eu coloco aí, como eu sempre coloco nos livros, o conteúdo do livro, né, para que os irmãos e irmãs, quando forem ler, é só consultar aqui, que vai saber qual é o assunto de cada capítulo ou de cada bloco do livro. Como cada livro se desenha de uma maneira, eu não tenho um padrão de estudo de cada livro. Eu vou estudando conforme o livro, a demanda do livro, né, para que os irmãos e irmãs entendam de uma melhor maneira o livro que a gente está estudando. Então eu não uso o mesmo critério para todos, porque tem alguns livros que são mais complicados de explicar e tem outros que são mais fáceis. Então eu uso sempre os critérios segundo o livro apresenta, né? O desafio que o livro apresenta para mim, para pesquisar e trazer para os irmãos e as irmãs. Nós começamos o livro falando de uma coisa muito polêmica. Quando a gente lembra de Oséias, a gente lembra, né, como eu falei, né, quando a gente lembra de Jeremias, a gente lembra do oleiro. Quando a gente lembra de Ezequiel, a gente lembra do Vale dos Ossos Secos. A gente lembra de Daniel, a gente lembra da Cova dos Leões. Né? Quando a gente lembra de Isaías, a gente lembra de Isaías 53, ou Isaías 9, que o menino vos nasceu. Então, cada profeta tem o seu, né, por causa de um texto, tem a sua identidade ligada àquela porção da palavra. Em Oséias, quando nós lembramos de Oséias, ou falamos em Oséias, a gente lembra logo do casamento de Oséias com a prostituta. E realmente é a parte mais polêmica do livro.
Porque o livro começa assim, ó, Oséias 1:2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Esse versículo, por que ele está em primeiro lugar no livro? Porque nós podemos considerar esse versículo como a introdução do livro. Esse versículo 2 ele vai dizer como vai se desenrolar o livro. Então o livro vai falar de quê? De prostituição e de desviar do Senhor. Então vai falar de prostituição, vai falar do desvio dos caminhos do Senhor do povo do norte. Então é isso que o texto, que o livro de Oséias vai tratar. Então aqui a gente já pode considerar uma introdução do livro. E aí se desenrola a história. Né? Oséias 1:3, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, aqui, irmãos e irmãs, como não é o meu propósito entrar em polêmicas do livro, como muitas vezes em autoria, se é real, né? Eu vou me ater ao texto. A minha proposta é ficar no texto. O que o texto traz para nós vamos estudar o texto do livro, porque aqui não é espaço. Escola Dominical, nesse âmbito, não é espaço de a gente ficar polemizando muita coisa. Quando a gente está presencial, aí as coisas elas se desenrolam diferente, que ali você pode perguntar, eu vou responder, e a gente pode trabalhar algumas outras questões mais polêmicas. Mas aqui, alguns acham que essa questão do casamento de Oséias é metafórico, não é real. Alguns acham que é real. Então, tem várias opiniões. Eu vou ficar com o texto. Se o texto diz que o Senhor mandou Oséias casar com uma mulher de prostituições, eu vou pelo texto. Então, ele foi com uma mulher de prostituição chamada Gomer, e ali ela concebeu e deu à luz um filho. E os filhos que Oséias teve com esta mulher relatam as realidades do povo. Realidade futura e realidade presente também. Por exemplo, Oséias 1:4. Disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, o primeiro filho, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, em Oséias 1:4, Deus já está falando, eu vou acabar com esse reino. Né? Esse filho, chamado Jezreel, vai dizer assim, Jezreel será vingado, porque o povo de Israel está fazendo coisa errada. Em Oséias 1:6, tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então, o primeiro filho do casamento de Oséias com essa mulher de prostituições é Jezreel. A segunda filha, o nome dela é desfavorecida. Então, o nome da menina seria desfavorecida. Então, você imagina, né? Ela passar na rua, ela é desfavorecida. Para relatar o quê? A realidade de que Deus não ia mais favorecer a casa de Israel para perdoar o povo. Não iria mais. Essa é uma profecia que o profeta, através do nome da sua filha, que Deus mandou nomear, né, a filha dele, de desfavorecida. Oséias 1:8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Então foi 2 filhos e uma filha. Oséias 1:9. Disse o Senhor a Moisés: põe o nome de não meu povo. O nome do filho seria não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Esse termo aqui, não sois meu povo e não sereis vosso Deus, significa assim,
o Senhor não teria mais aliança com o povo. Porque um dos códigos da aliança é: eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Esse é um código da aliança. Então isso significa aliança entre Deus e o povo. É Deus ser o Deus do povo e o povo ser pertencente a Deus. Aqui, o nome do filho de Oséias seria não meu povo. Então a aliança seria destruída. Esse é um nome que relata a realidade. Então, os dois filhos e a filha de Oséias com Gomer representavam, era um sinal para o povo de que Deus ia pesar a mão, Deus ia castigar o povo por causa do pecado do povo. Mas em Oséias 1,10 aparece uma promessa de restauração, que diz assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós sois não povo, vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois o filho do Deus vivo. Oséias 1,11: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Nosso Deus, como nós entendemos na Bíblia, é um Deus que está sempre disposto a perdoar. Está sempre disposto a fazer com que o homem recomece. E aqui, depois de ele dizer que não haveria mais aliança, Deus anuncia que haverá restauração. Deus anuncia que haverá no final uma restauração do povo. Mas a profecia estava ali alertando o povo para que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Então, o profeta estava ali para evitar que o povo fosse destruído, mas que o povo desfrutasse das bênçãos do Senhor. Esse é o papel do profeta. Do profeta que não é pago, né? O profeta pago é o profeta que se inibe, é o profeta que não fala com medo de desagradar. Não. O profeta Oséias é um profeta que não é pago. É muito difícil, né? Na Bíblia que a gente vê os profetas pagos. Então, a gente não ia falar mal das pessoas porque ele era pago. Mas o profeta verdadeiro, ele fala o que Deus manda. Agradando ou não desagradando, ele tem um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Né? Oséias 2,1: prostituições de Israel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Oséias 2,2: repreendei a vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido. Para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Oséias 2,5: pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Esse contexto aqui é um contexto de prostituição que tem a ver com idolatria. Aqui tem a ver com Baal. Baal na Bíblia e no tempo do povo lá de Canaã, Baal era o deus da fertilidade. Acreditavam eles. Então eles adoravam Baal para que Baal mandasse chuva e, consequentemente, com a chuva, a fartura viria. Então, eles adoravam Baal como deus da fertilidade. E aqui, Oséias fala que o povo foi atrás dos seus amantes, que são os Baals, que eles achavam que dava o pão e a água deles, a lã e o linho deles, e o óleo e as bebidas dele. Então o povo estava totalmente desviado do caminho do Senhor, deixando o Senhor e buscando os Baals, os deuses, né, que eram chamados Baals, ou Baal. Oséias, aí eu botei aqui, a vida vazia da idolatria. Oséias 2,6: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Deus falou, o resultado disso, dessa idolatria, é que eu cercarei o seu caminho com espinhos. Vai ficar difícil, vai ser doloroso,
vai ser doído. É isso que Deus está falando para o povo. Ela irá em seguimento a seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então Deus fala assim, olha, eu vou fazer com que eles entendam que a idolatria deles é vazia, e eles irão me buscar e vão dizer assim: era melhor ter o meu primeiro marido, era melhor ter o meu primeiro senhor. No caso, Deus. Então Deus está falando que a idolatria acaba em nada. As pessoas, como nós vemos no dia de hoje, as pessoas idólatras, não é só idolatrar, que a gente fala, de imagens, de coisas, de deuses, não. Mas é idolatria de pessoas, idolatria de coisas, tantas coisas aí. Idolatria cabe em outro estudo, Então nós vamos só atentar para o livro aqui que fala dessa idolatria, que é a idolatria em relação a Baal, aos deuses da fertilidade. E Deus está falando assim, que um dia as pessoas cansam da idolatria. Veem que é vazio, veem que não chegou a lugar algum, então vão buscar ao Senhor. Essa é a tendência, graças a Deus. E aí acontece, irmãos, irmãs, que Deus ele traz, o livro de Osés traz uma imagem muito bonita, muito interessante, que eu destaquei aqui para a gente trabalhar. Em Oséias 2, Deus está falando da idolatria, mas ele fala também de um espaço onde aconteceu o encontro de Deus com o povo de Israel, que é um espaço muito interessante na Bíblia. Qual é o espaço onde aconteceu o encontro com Deus, a revelação de Deus ao povo de Israel? Aonde é que aconteceu? No espaço chamado deserto. E aqui em Oséias 13, versículo 5, diz assim, eu te conheci no deserto, na terra muito seca. É o próprio Deus falando, dizendo assim, eu conheci meu povo no deserto. Porque foi lá no Sinai, no deserto, onde Deus deu a lei, a Torá, a instrução. E foi lá que Deus se revelou para o povo de Israel. Foi lá que Deus enviou o maná, foi lá que Deus deu a revelação do tabernáculo. No deserto foi a época melhor do relacionamento do povo com Deus. Então, no deserto foi onde Deus conheceu o povo, segundo Oséias 13:5. E Oséias 13:6 fala assim, quando tinham pastos, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Eu defendo, irmãos, um pensamento seguinte. Muitas vezes as pessoas têm um bom relacionamento com Deus no deserto. Quando há uma situação que as pessoas dependem totalmente do Senhor. Então as pessoas vivem ali uma comunhão, uma busca, uma entrega. Mas muitas vezes e muitas pessoas que alcançam a terra prometida, que Deus os levou, quando chegam na terra prometida, que começam a desfrutar da vitória, se desviam com a vitória nas mãos. Aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel caminhou com Deus em fidelidade, claro, não todos. Teve Coré, Datã, Abirão, que desviaram no deserto mesmo. Mas a maioria do povo viveu a dependência do Senhor, viveu a revelação de Deus, viu a face de Deus ali no deserto, viu coluna de fogo, de nuvem, viu maná, viu coisas extraordinárias no deserto. Mas quando chegaram na terra prometida, adoraram Baal, desviaram do caminho do Senhor. E aí, irmãos, Oséias 2,14, aparece uma imagem muito bonita. Quando eu fiz essa descoberta dessa imagem aqui, irmãos, essa imagem ela é muito forte no meu coração, nunca esqueci dessa imagem, que aparece em Oséias 2,14.
Em outras Bíblias, né, nas Bíblias católicas, aparece em Oséias 2,16. Por aí, depende da Bíblia. Mas na nossa, aparece no livro, no Oséias 2,14. Que aparece assim, ó, Deus falando. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu vou reler isso aqui. Oséias 2,14. Portanto, Deus falando, eis que eu a atrairei e a levarei para onde? Para o espaço da comunhão, para o deserto e lhe falarei ao coração. A descoberta que eu fiz é que a palavra deserto na língua hebraica, eu vou forçar um pouquinho aqui, tá, irmão? Só um pouquinho. A palavra deserto na língua hebraica, ela também significa boca. A palavra deserto, midbar, vem da palavra dabar, que significa, ou davar, que significa falar. Então, nesse versículo aqui, ó, aparece assim, ó, eu levarei para o deserto, é lugar que significa boca, lugar da fala, e eu falarei ao coração de vocês. Olha que imagem bonita. Então, o que Deus está falando? Vocês estão nesse turbilhão aí, ouvindo várias vozes e tal, mas eu vou levar vocês de volta para a comunhão comigo, porque é no deserto que vocês ouvem a minha voz e a minha voz chega ao coração de vocês. Então, muitas vezes, irmãos, eu sou um defensor da teologia do deserto na Bíblia. Eu prefiro estar no deserto, na comunhão com o Senhor, do que na terra prometida desviado. É melhor comer, né, o pão seco com o Senhor do que comer, né, carne na contenda, nas coisas ruins. Tem até um pagode, né, de um ex-pagodeiro que fez um pagode gospel que fala assim: é melhor comer pão com Jesus do que caviar com o diabo. Então, muitas vezes é melhor a gente passar por algumas situações. Claro, o deserto não é para cima, o deserto é lugar de passagem, mas no deserto é onde nós conhecemos a Deus, é onde nós nos entregamos ao Senhor. Deus tem terra prometida para nós, mas Ele avisa. O livro de Deuteronômio é um aviso para que o povo não desvie na terra prometida. E acabou acontecendo. Mas aqui, Oséias, ele diz, eu vou levar, Deus falou em Oséias, eu vou levar você, eu vou atrair, eu vou seduzir, em algumas Bíblias parece seduzir. Eu vou atrair vocês de volta para a comunhão, para o deserto, para que eu possa falar com vocês. Então, irmãos e irmãs, o que Deus quer é que nós ouçamos a voz dele. O que Deus quer é que a igreja do Senhor ouça a voz dele. O que Deus quer é que a palavra dele chegue aos nossos corações. O que Deus quer é falar com a igreja. Particularmente, já que é nosso quintal, Igreja Metodista São Gabriel. Deus quer falar com você, igreja. Deus quer falar com você, irmão e irmã. Deus quer falar. Mas para isso, a gente precisa estar no espaço da comunhão com o Senhor. E nós vamos ver que o livro, ele vai tocar em assuntos de conhecimento de Deus, de atender à voz de Deus. Por quê? Porque Deus quer falar com o seu povo. E aí Deus fala aqui algumas promessas interessantes, e ele diz, olha, a reconciliação de Oséias com a sua mulher, a reconciliação entre Deus e Israel. Então, depois de Deus falar que Deus vai levar para o deserto, e ele faz outras promessas aqui, que está aí no estudo, que vai fazer uma porta de esperança, que vai ser bênção, quando o povo voltar para o deserto e sair do deserto, o povo vai estar caminhando diferente, de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente. Então, Oséias 2,20 aqui, ó, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Aleluia. Então essa é uma promessa de Deus. Deus quer atrair o povo de volta para o deserto, lugar de comunhão, lugar da boca, lugar de ouvir, para que o povo volte à dependência genuína do Senhor. E aí, irmãos,
em Oséias 3:1, eu botei aqui o título, o amor que excede todo entendimento. Disse-me o Senhor, vai outra vez, amo uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Aqui fala para que o profeta vá atrás da mulher que fugiu, que saiu, e reconcilie com ela. Ele tome a atitude de ir atrás da mulher. Ele tome a atitude de ir atrás da mulher. Isso aí, o versículo fala aqui 3:1, que significa o quê? Que Deus vai atrás do povo. O mesmo povo idólatra. Aqui, ó, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de paz, Deus não desiste do seu povo. Deus sempre vai querer o seu povo, querer os seus. Deus vai buscar a humanidade sempre. Então, mesmo que o povo estava amando outros deuses, ele estava olhando para outros deuses, mas Deus queria o povo. Deus foi atrás. Deus tomou iniciativa de salvar. Imagem muito bonita, irmão. De um amor que excede todo entendimento, porque o nosso amor, quando a gente ama alguém, mas quando alguém nos decepciona, a gente, não quero mais amar essa pessoa mais não. Vai para lá, eu vou para cá. Deus não. O povo olhando para outros deuses, amando os bolos de passa, que eram os rituais de idolatria, o Senhor ama. Aleluia. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus. O amor ágape. O amor incondicional. O amor que não impõe condições. O amor que ama, simplesmente por amar. E aí, Oséias 3:2 traz o valor de um povo. O povo tem um valor. Porque Oséias 3:2 fala assim, comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, e um homer, e o meio de cevada. Oséias comprou aquela mulher de volta às suas prostituições. Deus comprou o povo de Israel. Aleluia! Se nós pudermos trazer para o Novo Testamento, Deus nos comprou em Cristo Jesus. Nós fomos comprados em preço de sangue. Aleluias! Vamos chegar lá no Novo Testamento. Tempo de purificação, irmãos. Depois que Oséias trouxe a mulher de volta, comprou ela, Oséias 3:3 fala assim, ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Oséias, como comprou a Gomer de volta, a mulher de volta, ele disse, você vai ficar quietinha, você vai se purificar, você não vai se prostituir, você vai me esperar, eu esperarei por ti, para a gente reatar o nosso relacionamento de uma maneira diferente. E no versículo 4, Oséias 3:4 fala assim, olha que coisa linda, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então, assim como a mulher que foi comprada novamente, aceita novamente por causa do amor, ia ter que purificar, o povo ficaria sem liderança nenhuma. Aonde que aconteceu isso? No exílio. Para que o povo entendesse que ele teria que se purificar de seus relacionamentos, purificar das suas idolatrias. Então, o relacionamento de Oséias com a mulher de prostituição representa as prostituições de Israel e o relacionamento de Deus com o povo e o amor de Deus pelo povo. E aí aqui eu coloquei o retorno ao Senhor. Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então a profecia de que o povo um dia ia voltar. O povo um dia iria tornar, buscar e se aproximar do Senhor. Olha os 3 verbos aí no versículo. Tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor e se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então aqui fala que o povo ia se aproximar do Senhor e da bondade do Senhor. Aleluia. Isso é bênção demais. Agora existe uma denúncia no livro, vamos olhar a palavra aqui, irmãos.
palavra moiada, vamos lá. Existe uma denúncia do livro de que talvez esse seja a causa dos pecados do povo de Israel, no livro de Oséias. O que é a causa? Né? Existe a consequência e a causa. A causa de todo aquele de toda a prostituição idólatra, do desvio do povo, segundo Oséias, é a falta de conhecimento do Senhor. Da falta de conhecimento do Senhor. Então, Oséias denuncia que o povo estava desviado por causa da falta do conhecimento do Senhor. E eu destaquei até num estudo aí, irmãos, o que significa conhecer no Antigo Testamento. Conhecer a Deus no Antigo Testamento significa o quê? Conhecer a Deus no Antigo Testamento é ter um relacionamento íntimo. Então, conhecer a Deus no Antigo Testamento é ter um relacionamento íntimo com alguém ou com algo. Relacionamento de comunhão. Então, conhecer alguém no Antigo Testamento significa ter um relacionamento íntimo e ter um relacionamento de comunhão com alguém ou com algo. Então, quando fala que o povo não faltou conhecimento de Deus, faltou comunhão com Deus, faltou relacionamento íntimo com Deus, faltou a interação, a entrega, a comunhão com o Senhor. E aí o livro de Oséias denuncia que o povo estava com falta de conhecimento. Faltava conhecimento de Deus e ao povo. De Deus ao povo. Oséias 4:1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, entre o povo de Israel estava faltando verdade, faltando amor e faltando conhecimento de Deus. Essas três coisas que são um tripé muito importante para nós como igreja. Na nossa vida como igreja, nossa vida como cristão tem que ter verdade, tem que ter amor e tem que ter conhecimento de Deus. Se faltar isso, versículo 4, 4:2. Onde só prevalece o perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Então, onde falta verdade, amor e conhecimento de Deus, o que prevalece? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamento, só coisa ruim. Aonde falta verdade, amor e conhecimento de Deus, sobra iniquidade. Sobra coisa ruim. Prevalece as coisas ruins. Aí ele fala, Oséias 4:3, por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem, até a natureza sofre, como tem sofrido por causa da iniquidade do homem. Porque o homem não quer a verdade, o homem não... Quando eu falo homem, né, o homem e mulher, o ser humano. O ser humano não quer a verdade, o ser humano não quer o amor e o ser humano não quer o conhecimento de Deus. Então o resultado disso tudo é o que aconteceu com o povo de Israel. Né? Estava faltando conhecimento para o povo. Faltava conhecimento de Deus aos sacerdotes. Oséias 4:6 fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, é interessante que a gente ouve esse versículo aqui e a gente diz assim, o povo está perecendo por falta de conhecimento. Mas nesse versículo aqui, o culpado não é o povo. O culpado é o sacerdote, que nesse tempo era o responsável por ensinar a Torá, ensinar a lei ao povo. Mas o próprio sacerdote rejeitava o conhecimento. Então, nós, né, eu me incluo como um pastor, nós somos os pastores,
padres, né, outras, são líderes espirituais. Nós somos direcionados pelo Senhor para conduzir o povo, né, na verdade da palavra. Mas quando alguns líderes espirituais se afastam do conhecimento da palavra e começam a criar, fazer coisas mirabolantes aí, criam teologias, distorcem a palavra, quem é que sofre? O povo é destruído. Por quê? Por falta de conhecimento. Por quê? Porque os líderes espirituais, os líderes, eles distorcem a palavra. Mas cada um dará conta de si no tribunal, né? Cada um dará conta de si no tribunal de Cristo, né? Espero que se arrependam, espero que olhem para a palavra e não olhem para os seus interesses. Mas eu não quero aqui criticar, porque cada um dará conta de si no tribunal de Cristo. Agora, eu como pastor, eu sou responsável por ensinar a igreja. A responsabilidade muito grande, né? Porque a igreja é instruída pelo líder espiritual. Para aqueles também que aceitam, né, a voz do líder espiritual. Porque tem pessoas que não consideram, né, as pessoas como seus líderes. Não, né, hoje a gente está vivendo numa sociedade onde o pastor é irrelevante. Alguns falam, precisamos de pastor. Não, a gente não precisa disso não. A gente tem comunhão com Deus, né? Larga pastor para lá, isso não. Então, alguns têm essas atitudes, outros respeitam os pastores, outros não. A gente, né, como líder espiritual, a gente não pode parar. A gente é vocacionado para ensinar a palavra de Deus para que o povo não pereça. Ter compromisso com a palavra, pesquisar, estudar, ter cuidado, né, na palavra de Deus para a instrução do povo. Então, o povo está destruído porque os sacerdotes estavam desviados do conhecimento do Senhor. E aqui em Oséias 5:4 aparece um detalhe aqui, irmãos e irmãs, que mostra a ação de um espírito no meio do povo. Aqui, Oséias 5:4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. O proceder do povo não permitia voltar para Deus. Por quê? Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Está na Bíblia aqui. Existe um espírito de prostituição, um vento, o ruar, um vento de prostituição que estava ventando, estava soprando no meio do povo e o povo não era levado ao conhecimento de Deus. Então, existe um espírito no meio do povo. Irmãos e irmãs, eu gosto, né, já pesquisei muito, já estudei, é um dos assuntos que eu me debruço muito, é batalha espiritual. E a gente sabe, irmãos, que dentro do povo de Deus existe muitas vezes a ação de espíritos dentro da igreja. Alguns acham, não, na igreja o demônio age. A gente tem que tomar muito, a gente tem que vigiar muito. Tem espírito faccioso dentro da igreja, né? Tem muitas comunidades de fé que sofrem com espírito faccioso. É espírito de contenda, onde ninguém se entende. É a verdadeira torre de Babel. É cada um cuidando dos seus interesses e briga, e não tem unidade, né? Outras igrejas têm espírito de soberba, né? As pessoas são soberbas. Outros têm espírito realmente de idolatria. Outros têm espírito também. É tantas coisas, mas existem espíritos. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, espíritos que causam tantas distorções dentro a gente que estuda, né, os comportamentos, né, do cristianismo hoje. A gente vê que dentro da igreja existe um espírito também de ganância, existe espíritos, né, de uma ganância desenfreada, de prosperidade. A gente pode considerar que são espíritos que estão no meio do povo distorcendo também. Oséias falou que tinha um espírito de prostituição. Essa prostituição aqui não é prostituição sexual, não, é idolatria, né? É buscar outros deuses.
Então existia ali um espírito de prostituição. Então o povo de Deus é atacado muitas vezes por espíritos que se infiltram e distorcem ali para que as pessoas não conheçam a Deus. Então, a gente que é pastor, a gente conhece, né? Já ouviu falar de muitas realidades, de igrejas que foram destruídas, igrejas que fecharam por causa de espíritos que a gente acredita que agiram ali, o povo não vigiou, né? Não buscaram o conhecimento do Senhor, da palavra, e aí foram severamente destruídos, né? Tem igreja que fecha, tem muitas igrejas que já fecharam por causa de, talvez, de ação, né, de espíritos, e as pessoas dão lugar. Então a gente tem que vigiar. Não dê lugar ao diabo, a gente tem que vigiar como igreja do Senhor, santa e maravilhosa diante de Deus. Um retorno para Deus de boca, mas não de coração. Irmãos, esse texto aqui, irmãos, a gente que gosta de pesquisar a palavra, né, gosta de estudar, a gente se depara com alguns textos que a gente vê as pessoas usando de uma forma, mas que não é a forma original da palavra. São palavras muito bonitas, mas que se olhar o resto do contexto, aquela palavra bonita não é tão verdadeira. Um exemplo é essa palavra aqui, ó. Por exemplo, Oséias 6:1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia e rega a terra. Irmãos, esses 3 versículos são lindos. Esses 3 versículos tem até um louvor, né? Vinde, tornemos ao Senhor. Tem outros louvores. As pessoas conheçamos e prossigamos ao Senhor. A gente pode até usar esses 3 versículos aqui como declaração de fé. A gente pode buscar o que essas pessoas estavam dizendo aqui. Mas no contexto de Oséias, essas palavras aqui eram falsas. Essas palavras aqui eram meras palavras vazias. Eram discursos vazios diante de Deus. Por quê? Chega no versículo 4, desmancha o castelo. O castelinho das palavras bonitas do versículo 1 ao versículo 3, eles desmoronam no versículo 4. Porque o próprio Deus fala assim, ó, Isaías 6:4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Vou repetir. Os 3 versículos da declaração, vinde, tornemos, conheçamos ao Senhor, Deus desvenda, Deus mostra ali que aquilo era falso. Por quê? Deus conhece os corações. Aí ele falou assim, ó, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Então, se os irmãos olharem bem, prestarem bem atenção, até nas Bíblias em português, naquele subtítulo em negrito na Bíblia, aí, em Oséias 6, aparece assim, ó, conversão insincera. Na RA aparece conversão insincera. Então o organizador da Bíblia já está dizendo ali, essas palavras aqui elas são bonitas, mas não é sincera não. O pessoal estava falando da boca para fora. Mas que nós possamos declarar esses 3 versículos com coração, porque é muito bonito. Mas no caso de Oséias, o amor do povo a Deus era igual orvalho da madrugada e nuvem que passa. O sol vem, o orvalho vai embora, a nuvem passa. Então, só para a gente entender qual é o contexto desse capítulo aí. Mais uma vez, aí nós estamos falando do conhecimento de Deus. Aí Deus declara que o conhecimento de Deus é melhor que os rituais vazios. Oséias 6:6. Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Oséias traz uma mensagem para nós, que melhor do que tudo
que a gente possa fazer para Deus, diante de Deus, o melhor é conhecer a Deus. Conhecer no sentido bíblico, conhecer de ter comunhão com Deus, de ouvir a Deus, de consultar a Deus, de ter íntima relação com o Senhor, de ter aliança com Deus. É melhor do que holocausto. Misericórdia é melhor do que sacrifício. Mas conhecimento de Deus é muito melhor do que qualquer coisa que você possa fazer para Deus. Irmãos e irmãs, hoje talvez esse livro seja bem polêmico, eu estou usando algumas coisas mais polêmicas aqui. Mas, irmãos, é possível as pessoas fazerem as coisas para Deus sem conhecer a Deus. É possível, nós sabemos disso. Que é possível as pessoas fazerem qualquer coisa para Deus, sem conhecer a Deus. É possível. Porque o ser humano tem suas criatividades, é possível pregar sem conhecer a Deus, é possível cantar sem conhecer a Deus, é possível servir ao outro sem conhecer a Deus, é possível fazer qualquer coisa sem conhecer a Deus. É possível. Nós vemos isso, né? Mas o que nós devemos almejar e buscar é o conhecimento de Deus acima do que qualquer coisa que a gente possa fazer para Deus. Então, esse é um pensamento também de Oséias. Está aí, está escrito na Bíblia aí, irmãos. Então, eu só estou comentando os versículos que estão aí no contexto do versículo. Então, os irmãos podem comparar aí, porque esses são os que os versículos traz. E aí ele faz até uma declaração, ó, o Senhor. O povo não busca Deus de coração. Oséias 7,14. Aí está aí no estudo. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo, para o vinho se juntam, mas contra mim se rebelam. Olha a declaração que Deus faz. Eles clamam a mim, eles não clamam a mim de coração. O que significa isso? Eles clamam, mas não de coração. É possível clamar a Deus sem conhecer a Deus? É possível clamar a Deus sem ter Deus no coração? Também é possível. Porque eles não clamam a mim de coração. Eles clamam, mas não clamam a mim de coração. Está aqui o versículo falando, né? Para o nosso coração também. E aí, Deus faz uma declaração também. Oséias faz uma declaração em Oséias 8,7, que fala assim, ó. Porque semeiam ventos e cegarão tormentos. Não haverá seara, a erva não dará farinha. E se a der, comerão os estrangeiros. Existe um ditado popular, né, que eu acredito que é tirado daqui de Oséias. Quem semeia vento, colhe tempestade. E aqui Oséias fala, porque semeiam ventos e cegarão tormentas, cegarão tempestade. Então, o povo estava semeando o vento, a tempestade ia vir. Então é um ensinamento para nós. Não comecemos a fazer coisa errada porque tempestade vem. Então tem que tomar cuidado, vigiar. O esquecimento de Deus, né? Não conhecer a Deus atrai destruição. Oséias 8,14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidade forte. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Deus já estava falando que a cidade ia ser destruída. Mas por quê? Começo do versículo 8,14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Sendo assim, eles iam sofrer as consequências. E aí, irmãos e irmãs, chegamos num capítulo muito interessante, que é o capítulo 11. No meio dessas ameaças, no meio dessas profecias, Deus sempre vem trazendo palavras e lembrando quem Deus é. Lembrando o que Deus fez pelo povo. E aqui em Oséias 11:1, fala assim, eu botei aqui no título, o amor e o cuidado de Deus e a ingratidão do povo. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quem declara isso é Deus. Deus declara, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Aleluia!
Oséias 11:2 fala assim, ó, quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso e as imagens de escultura. Olha a imagem. Deus amou Israel, tirou do Egito, mas quanto mais Deus chamava Israel, mais Israel se distanciava do Senhor. Quanto mais Deus chamava Israel, mais Israel caminhava para a idolatria. Olha a imagem. Oséias 11:3. Todavia eu os ensinei a andar a Efraim. Tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Olha o gesto de Deus. Olha a ação de Deus com o povo. Como a ação de um pai com a criancinha. Trouxe para o colo, pegou nos braços, mas o povo não entendia que Deus estava os curando, estava cuidando, estava ali com eles ali, que dá a conotação que era no deserto. E aí, irmãos, aparece uma expressão também, que até alguns louvores, tem um louvor que fala, que é com cordas de amor o Senhor nos atraiu. E é muito interessante essa imagem aqui também, Oséias 11:4. Quando Deus declara, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar de comer. Esse versículo aqui, ele traz a figura de um animal, de uma pessoa que cuida de um animal. Olha o que esse versículo traz aqui, ó. Eu atraí com cordas humanas. O animal, para ele ser, né, direcionado, ou boi ou cavalo, ele precisa de um cabresto, ele precisa de cordas para direcionar ele. E em cima daqueles bois, lá da carroça do arado, tinha um jugo. Então, precisava de uma corda, né? O boi tinha um jugo em cima deles. E essa figura aqui é o seguinte, Deus falando assim, ó, as cordas que eu usei para direcionar vocês foi corda de amor. E eu fui lá, tirei o jugo do pescoço de vocês, com as minhas cordas de amor, eu direcionei vocês com cordas de amor. Eu tirei o jugo da cabeça, do pescoço de vocês e dei de comer a vocês. Olha a imagem que Deus fez. É o que Deus fez com o povo lá no Egito. Deus atraiu com cordas de amor, não foi com cordas de escravidão, não foi com cabresto, foi com cordas de amor, com fita, com laços de amor. E Deus tirou o jugo do povo de Israel da cabeça deles, e Deus alimentou o povo de Israel, deu o maná. Olha que figura bonita. E aí, Oséias 11:5, continuando, a gente tem que ver o contexto da palavra, né? Contexto dos versículos na sua totalidade. Oséias 11:5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam-se a converter-se. Depois de tudo que Deus fez, ele falou, quanto mais eu chamo, mais o povo vai para longe de mim. Mas eles não vão mais voltar para o Egito, não. Já os tirei de lá. Agora eles estarão debaixo, e quem será o rei deles é o assírio, porque o assírio vai vencê-los e vai dominá-los. Por quê? Porque se recusam a se converter. Então, estamos aqui chegando nos finalmente do livro. Oséias 14, último capítulo. O apelo do profeta ao arrependimento. Essa imagem aqui também é muito bonita. Aparece o profeta berrando, dá um sinal de que ele está berrando, ele está pregando, ele está vendo que as coisas não estão indo bem. Durante 60 anos profetizando, durante 60 anos falando para o povo, ele fala assim, ó, Oséias 14:1, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então ele chega para o povo, volta Israel, volta para o Senhor, porque pelos teus pecados estás caído. Oséias 14:2, tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Lá em Oséias 6,
A conversão é necessária. Vinde, busquemos ao Senhor. Aqui não. Aqui o profeta apela para que eles se convertam, para que eles se arrependam verdadeiramente. Vou repetir Oséias 14:2. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Falem, se arrependam, declarem, né? Verdadeiramente se convertam. E aí ele fala, Oséias 14:3, a Assíria já não os salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das suas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Então o profeta faz um apelo. Voltem. A destruição estava chegando, estava perto do povo ser destruído. Voltem, se convertam. Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Muitas pessoas estão desviadas do caminho do Senhor e Deus está chamando volta. E Deus quer nos usar também como profetas e profetistas para dizer, volta para o caminho do Senhor, volta, se converte, tenha a palavra de arrependimento, se arrependa dos pecados e volte. Porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? E aí, irmãos, Deus dá uma promessa de restauração. Se o povo se converter, se o povo voltar atrás, se o povo se arrepender. Oséias 14:4, curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles, se eles se converterem. Oséias 14:5, serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Oséias 14:6, estender-se-ão os seus ramos, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cibreste verde, de mim procede o teu fruto. Irmãos, olha que palavra linda de restauração. Só necessitava do povo se arrepender. Irmãos, quando uma pessoa se arrepende, Deus tem terra boa, Deus tem coisa linda para muitas vidas, só falta se arrepender. Não falo somente de fora, mas para nós. Talvez nesse livro aqui Deus ministrou no nosso coração coisa que a gente precisa mudar. É tempo de se arrepender, é tempo de conhecer verdadeiramente ao Senhor, é tempo de ter intimidade com o Senhor, para que não possamos cair no pecado. O que evita a nossa queda é o conhecimento de Deus. Essa é a pregação de Oséias, conheçam ao Senhor. Mas não podemos dizer, conheçamos e prossigamos de uma maneira de boca para fora, mas não, clamar ao Senhor de coração, buscar ao Senhor de coração. Nós, como povo de Deus, temos que nos proteger dos espíritos que muitas vezes agem no meio do povo, gerando contenda, gerando ganância, gerando tanta coisa. A gente tem que se proteger, porque nós somos o povo de Deus. E Deus está enviando seus profetas, Deus está enviando a palavra para que nós possamos conhecer mais a Deus, para que possamos nos arrepender, para evitar a queda. E aí, irmãos, o último versículo do livro, eu botei aqui porque isso é para nós. Atenção, sábios e sábias, ouçam o profeta ou a profetisa. Oséias 14:9. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Qual foi o resultado aqui? O povo não atendeu a profecia e foi cativo para a Síria e acabou. Em 722 a.C., acabou o reino do norte. As 10 tribos foram enviadas. O povo chegou ao fim. O povo deixou de ser povo. Foi dominado. Por quê? Não quis conhecer a Deus. Não foi sábio para entender as palavras. O que Deus quer falar comigo e com você nesse dia tão maravilhoso, dia de escola dominical, é que nós possamos ser sábios para entender essa profecia de Oséias para nós hoje, como igreja e como servo e serva do Senhor. Essa profecia é para nós hoje. Essa profecia é para mim. Essa profecia é para você. Seja sábio,
seja prudente, entenda o que Deus está falando com você. Entenda o que Deus está falando. Deus está falando. E que, porque os caminhos do Senhor são retos. Os transgressores do caminho do Senhor terminarão como o povo de Israel na Assíria. Mas os justos andarão nos caminhos do Senhor. Seja justo diante de Deus. Busque o conhecimento do Senhor. Isso serve para todos nós como igreja. Que nós possamos estar firmes e dando ouvidos às profecias que Deus tem dado para nós. A palavra que Deus tem enviado para nós. Por diversos canais. Ouça a palavra, ouça a profecia. Conheçam a Deus verdadeiramente. Porque Deus trará coisas lindas. Deus vai fazer a gente, como igreja, a gente vai dar frutos, a gente vai crescer. A igreja de São Gabriel vai crescer. Nós vamos multiplicar tantas vidas. Mas para isso precisamos conhecer primeiro a Deus. Precisamos repreender todo o mal. Precisamos nos proteger dos espíritos que agem entre nós. E precisamos entender que os caminhos do Senhor são retos. Andar no caminho do Senhor. Porque Deus tem coisas lindas para mim e para você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos caminhar junto. Porque o Senhor tem promessa e coisa linda para nós. Deus abençoe. Sejamos sábios e sábias para ouvir as profecias que Deus tem enviado para nós. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.